Álvaro resmunguento. Essa imbecilidade que cada dia mais se difunde por aí sem os menores fundamentos na sociologia e na linguística. E tem um monte de otário Caralho. que compra essa porra que é mó furada. Mas enfim, tamo aí, né? Como dizem os americanos, a cada segundo nasce um otário. Né? Também nasce um malandro, né? Precisa ter um trouxa para um esperto. Então, né? esperto, tem uma relação aí simbiótica sobre otarice e expertice, né? Eu, como tenho vocação por otário, eu sou muito, né, cheio de dedos, assim, com essas coisas. Então, estamos aqui em mais um episódio do Malas Artes. Um episódio feito de otários para otários. Trouxas para trouxas, mas conscientes e que querem sair dessa condição asquerosa de... Eu sempre vejo como trouxa, né? Tipo, por isso que quase nunca eu levo volta, porque eu já paro do princípio que alguém quer vender alguma coisa, fazer negócio comigo, vai me fuder, tipo, vai me dar uma volta. Já se vê como otário aí. Vejo como um pato ali. Sai correndo antes de dar merda. Eu não tenho essa, não. Nunca tive vocação para herói. Eu também tenho vocação para herói. Nem para esperto também. Então. É aquela história, né? Malandro que é malandro se faz de trouxa, né? Pois é. E o trouxa é aquele que se faz de malandro demais, então... Pois é, tá certo. Tem um monte de povo aí que não acho que é japonês, que é tudo... Acho que é tudo que é bobinho, né? Bobinho cacete. E aí, mas do que falaremos hoje, afinal de contas? Hoje falaremos de um tema para otários também, de história oral, narrativas e outras coisas, né? Esse é um episódio patrocinado pela Associação, pelo Conselho Regional de Historiografia. Alô, pela Ampur. Pela Ampur, né? E o Conselho Regional, né? Eles tentaram caçar o meu brevet há um tempo atrás aí. O seu brevet? Eles estão numa gestão agora neopositivista delusiana, jiu-jiteira, e eu fiz algumas considerações aí sobre pirataria, que eles não gostaram. Pirataria mesmo no Caribe, né? Acharam que estava muito... Me perguntaram sobre quem era o Capitão Kidd histórico, e, enfim, aí acharam que o tipo de escrita não atendia os parâmetros do Conselho Regional de Historiografia, e meu brevet quase foi cassado, mas felizmente... Seu brevet foi cassado, você está impedido de alçar seus voos agora. Os voos historiográficos. Mas felizmente isso já foi resolvido, né? Já paguei a caixinha lá, então o Conselho libertou, né? Já pagou como é que fala? Propina. Eu sou o doutor Bumbum do Conselho Regional de Historiografia. Você também está inscrito no Conselho Regional. Tá pagando também mensalidade? Você é do Conselho Regional de Historiografia também. Tu não é formado em História, pô? Eu não pago nada, cara. Você não paga? Isso existe? Do Conselho Regional de Historiografia? Isso é zoeira, né? Claro que existe Conselho Regional de Historiografia. Tá de sacanagem, né? Não? Eu? Por que não? É uma profissão regulamentada, pô, com os mesmos riscos como uma cirurgia de aumento de glúteos. Não, eu ouvi dizer que há pouco tempo foi de fato regulamentado e tal, mas não sei como é que funciona. Também não sei, né? Essa porra carreira que não dá dinheiro, que tá preocupado. Mas existe um conselho regional de fato? Eu tô de bobeira, tu tá sendo irônico? Porra, até pergunta. Eu não tô entendendo nada. Cara, eu só me formei em história, eu não sou um historiador, assim, eu não exerço isso como ofício. Você quer tirar toda a minha graça de criança de falar que o Conselho Regional de Historiografia, na sua gestão delusiana, positivista, jiu-jiteira, que bateu meu brevet na porrada, não existe. É isso que você quer que eu fale? Não, eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu tô perguntando como um otário que sou mesmo. Um otário ingênuo. Porque eu não sou do meio, assim, então eu fico tipo, caraca, existe mesmo? Porque eu sei que há pouco tempo aconteceu essa coisa da regulamentação. Sim. Aí eu também não sei como é que vai fazer, se vai ter que pagar mensalidade, anuidade, sei lá, como é que funciona. O CRH existe. Porque eu sei que tem a Ampur, né? A Ampur a pessoa paga anualmente? Tem uma anuidade, né? Uma coisa assim. Que te dá lá uns benefícios quando você vai participar em certos eventos, você tem desconto e tal. Para não pagar as inscrições, alguma coisa assim? São essas coisas aí.
ainda se envolvendo nessas delícias do poder, né? Os intelectuais aí que estão preocupados em transformar, bem, se não o mundo, pelo menos a casa deles, né? Trocar o carro, mudar a parede, a pintura, pagar a escolinha para criança. O mundo fica para depois. Né? Também mudar o mundo é foda, né? Mudar o mundo é muito difícil. É melhor mudar. Eu acho, na verdade, a gente faz muito mais pelo mundo quando a gente muda a nossa própria realidade, sabe? Só de não dar trabalho para os outros, a gente já está. Se cada um conseguisse cuidar de si mesmo, assim, tipo, porra, já poupava um trabalhão pro resto do mundo. Pois assim. Né? Mas você sabe que isso é uma concepção liberal pequeno-burguesa que não. Nessa gestão agora do Conselho Regional de Historiografia, pelo elemento confuso, assim, deleuziano e jiu-jiteiro ao mesmo tempo, eles estão meio mais em dúvida se eles vão fazer uma revolução pequeno-burguesa ou não, enfim. Não, eu sei que, porra, imaginar isso numa sociedade como a nossa, né? Que, porra, cada um teria que dar conta do seu próprio nariz e tal, e aí, porra, as coisas seriam melhores. Numa sociedade como a que a gente tem aqui, em que, porra, a maior parte da população necessita mesmo do Estado, né? É mais difícil, né, imaginar isso. Mas, enfim, é porque é isso, né? Assim, quanto mais pobre você é, mais do Estado você precisa, né? E quanto menos pobre você é, mais autonomia e menos necessidade do Estado você tem. Então, o Brasil, de forma geral, é um país muito mal desenvolvido economicamente, né? Então, seria assim... o gásinho, né? Seria compreensível acreditar que é necessário uma maior presença do Estado na vida da maior parte da população. Sei lá, enfim. Mas mais ou menos, porque esse é um ponto que esse bando de liberal, água de chuchu aí, essas porra desses liberais borra-botas brasileiros. No Brasil não tem liberalismo, não é vergonha. Porque fica esse discurso assim como se o Estado estivesse impedindo o empreendedor, o empreendedor capitalista liberal brasileiro. Pô, a Fiesp parece uma guilda, aquela porra é a companhia das Índias Orientais lá, mesma coisa, todas aquelas companhias lá de monopólios, é a mesma lógica. A nossa elite depende tanto do Estado quanto depende até mais que o mais fudido, porque o Estado só chega mesmo dando tiro e porrada e bomba, né? Essa galera também depende também. A questão do protecionismo, das isenções fiscais. Sim, absolutamente. De contrato, de licitação, essa porra aí, isso é o maior caô. Para comer, então, uma reforma liberal no Brasil, além de me pôr como déspota esclarecido, para eu mudar o nome do país de Xadalu, e matar meus oponentes dando torpedo, é isso, cara. Tem que... Não, o que eu falo é em relação essa elite empresarial nossa aí, repugnante, nojenta, mercantilista e boba. Nossa, foi escalando no nível de insulto, assim, chegou no ápice. E boboca. Boboca Ai. Bom, mas então falaremos sobre a história oral, depois dessa nossa digressão. História oral, uma nova... Defina, Álvaro. Uma prática. História oral para os ouvintes que não são do ramo da história. A história oral é aquela que usa as partes orais para a gratificação erótica dos acadêmicos. Bem, além dessa definição, uma que dizem que é assim, o que quer aparecer, é a tentativa de usar fontes narrativas, né? Principalmente depoimento de pessoas, principalmente depoimento de pessoas, não que é a forma principal, recolher os depoimentos de pessoas, né? Histórias de vida, lembranças, memórias de acontecimento, para resgatar determinados aspectos de históricos ou processos, acontecimentos, né? Eventos, lutas, conflitos, que ou não costumam ser registrados pelas fontes escritas, ou se são a partir de uma perspectiva específica, né? Por isso que é muito usado para grupos que
tendem a ser marginalizados no seu sentido mais amplo, né? E geralmente esses grupos mais marginalizados ou não produzem fontes escritas, ou se as produzem, não dispõem de instituições de arquivo para conservar. Então você acaba tendo narrativas que são muito enviesadas. Em alguns aspectos, nem os agentes também mais tradicionalmente produzem documentos, os conservam, né? Aí no Brasil. Você vai estudar a história de favelas ou de bairros, de povoados, você vai nas instituições arquivísticas mesmo, que vão ter o plano de governo, ou relatórios governamentais sobre uma favela. Se algum documento é produzido, às vezes isso some. Então, a história oral tenta resgatar isso, tipo, bem, já que essas fontes não existem, né? Ou se existem, elas não reproduzem o olhar daquelas pessoas que estão lá. Vamos lá conversar com elas, registrar e, né, conservar esse depoimento e tentar dar voz, não só tentar dar voz, mas também conservar essa fonte. Só que ela tem uma série de problemas. Mas antes de você entrar nisso, eu queria te perguntar, tu tem ideia de quando surge essa metodologia? Assim? Cara, a metodologia da história oral ela já está, de certa medida, associada já aos estudos dos folcloristas no século XIX, né? E também era empregada também nos questionários dos sociólogos. Mas não existia enquanto campo, né, assim, da história. Como campo é uma coisa muito mais dada a partir dos anos 60, 70 e, sobretudo, uma explosão nos anos 80, né? Porque ela, bem ou mal, desde que existe uma ciência social, antropologia, sociologia, já empregavam essas, né? Uhum. Essas fontes, né? Os antropólogos tentavam reconstituir, às vezes, aspectos do passado histórico de determinadas comunidades aí, né, povos indígenas, a partir dos relatos, das memórias, né? Essas próprias sociedades não produziam fontes, então, cara, só que a perspectiva ou um sociólogo ia, por exemplo, numa fábrica e entrevistava os operários, aí, na medida que a pessoa está relatando lá como ela entrou, né, qual era a vivência dos pais, de onde vieram, isso não deixa também de ser uma modalidade de história oral. É obviamente que se dá mais ênfase a isso nesse período, 60, 70 e principalmente 80, porque era um tipo de fonte geralmente negligenciada pelo historiador. O historiador geralmente não empregava esse porque o historiador estava muito apegado ao documento, né? Exatamente. Sobretudo, tudo pode ser documento, mapa, documento, vestígio arqueológico é documento, né? Fotografia é documento, né? Partitura, música é documento, né? Mas, sobretudo, documento escrito, né? Uma boa parte da técnica historiográfica científica é desenvolvida a partir da análise de documentos, até porque também tinha isso, porque tinha a perspectiva de que a história meio começava onde já acabava a memória. Então, o que ficava nesse campo ainda, que seria recuperado pela memória, seria o campo da sociologia, da antropologia, ou mesmo do jornalismo, né? Na UF se falava muito isso, que a história contemporânea é sacanagem. É jornalismo. É jornalismo, né? O professor Amaral falava isso também, o Guedes. Ele falou, não, história contemporânea é jornalismo. Ele falava, para mim, história é... Ele ainda era mais radical, ele falava, para mim, história é antes do século XX. Do século XX para cá é jornalismo. Aí já viu. Meio forçação de barra, né? Mas se foi tendo cada vez mais, até porque, somente a partir dos análises, né, e alguma medida também da história nova nos anos 60, se começou a ter uma influência muito grande da antropologia, né? E para determinados contextos começou a se valorizar isso, a possibilidade de você resgatar a memória e processos históricos a partir da... Em certa medida tem uma relação com aquela ideia também de você partir do micro para o macro, né? Assim, você analisar a coisa da microhistória, que não é exatamente isso, mas essa perspectiva, né? Você vai do pequeno ali, do indivíduo, ou de um grupo, né, menor, e vai ampliando a perspectiva, né? Assim. À medida em que Desculpa. Não, eu só ia falar, né? À medida em que, por exemplo, outras pessoas... Por exemplo, você pesquisa um determinado grupo pequeno ali de uma determinada região.
Aí uma outra pessoa pesquisa um outro grupo de uma região ao lado, e aí você vai, né, tendo essas informações, assim, somando, você vai tendo uma ideia mais geral de um contexto de uma região maior, assim, tal, né, de uma época, enfim. Ah, sim, sim, mas isso que você falou é muito bem lembrado, né? Porque também essa emergência da história oral está associada a essa coisa da microhistória, né? Que começa a ter um certo declínio a partir dos anos 60, isso é mais acentuado nos anos 80, é, do, que, do que era o tratamento que meio que revolucionou a prática historiográfica, né? Lá nos anos 20, 30, né? Essa coisa, tipo, a história não lida mais com eventos isolados, né? Que naquela historiografia tradicional era a história das batalhas, as memórias do general, né? É claro que tinha uma forçação de barra, porque tinha um segmento substancial da historiografia já do 19 que não tinha uma perspectiva mais ampla. Mas começou a se considerar. A fonte de historiador são fontes amplas. Tipo, porra, para o historiador mais interessante ele considerar, em vez de uma história individual, documentos que são abundantes pra caramba, tipo, sei lá, registro de nascimento e batismo e tal, que lá tem informações. Quantos, sei lá, quantos filhos tem um dado casal, enfim, essas outras Questão relações de óbito também, né? são fenômenos de massa, né? Você tem um entendimento da sociedade a partir de uma visão de massa. Aí, ali você consegue montar essas teses estatísticas de, porra, na dado período teve uma queda na natalidade, nos óbitos, é uma coisa tão geral que transcende essas histórias individuais, né? Até porque esse era o ponto, né? Tipo, porra, o fulano, o João da Silva, que casou com a Maria Celestina, teve 5 filhos, ele não fala que muito. O documento não fala em que circunstâncias casou, se estava esperando ou não estava, ou se, porra. Tem uma série de fatores ali que estão. Mas o foco era esse, era uma visão mais ampla e essas questões menores que a microhistória começa a tentar resgatar. Não, é mais interessante tentar entender essas comunidades locais, entender a dinâmica, né? Porque as pessoas não vivem essa coisa, os macros processos, né? Elas vivem essas relações, né, de conhecer alguém, casar, criar o filho, saber quando casa, não casa, como responde à morte, né? E geralmente essas pessoas não deixavam nada escrito que tratasse disso. E a microhistória, ou por exemplo, como que era a chegada de uma pessoa numa dada comunidade, ou a saída, né? E a microhistória cada vez mais está preocupada com essas questões. Porque, por um lado, também não deixa de ser um reflexo do desbunde do marxismo como uma teoria capaz de explicar a sociedade como um todo. Porque já como não tem mais um modelo que explica a sociedade consistentemente a partir, sei lá, de categorias como classe, então cada vez mais o papel do indivíduo é valorizado por essa historiografia, né? Isso também vai deixando cada vez mais evidente uma coisa interessante, né, esse lance da microhistória, que são essa coisa das rupturas e das continuidades, né? Porque às vezes você tem determinados marcos históricos ali, que fala de uma determinada época em que alguma coisa deixou de acontecer, ou então teve uma virada, né, num período histórico, e aí você vai ver lá uma determinada comunidade que está preservando uma série de aspectos de um período anterior, assim, então, porque, né, às vezes parece que, porra, o mundo inteiro virou uma chave, né? Sim. Mas aí quando você vai estudar pequenas comunidades, elas preservam essas coisas, assim, ficam ali preservando durante muito tempo, né? Aquele meme que a amiga minha te mandou, já até falei contigo. O cara no Instagram, ela cheio disso, falando dessa crise da pandemia, fala assim, nossos bisavós enfrentaram a Primeira Guerra Mundial, os nossos avós a Segunda Guerra Mundial, os nossos pais viveram sob o medo da hecatombe nuclear da Guerra Fria, e nós vamos tratar isso como uma coisa menor. Aí chegou o cara lá e respondeu nesse post instagramático. Falou, o meu bisavô era pescador no interior do Pará. O meu avô também. A minha mãe nem sabia o que é Guerra Fria. Tua família é muito doida. Aí um monte de processos assim que, porra, no nível individual, as pessoas, a maior parte das pessoas, das pessoas comuns, passa batido, né, cara? Porra nenhuma. Claro que tem que entender isso. Tipo, provavelmente tem tudo óbvio teve influência, né, porra, na vida dessas pessoas, mas é um fenômeno que está sendo vivenciado ali com clareza, né? Exato. Elas não têm essa percepção, né, de que aquilo está acontecendo. Porra, cara,
Esse é mais... Minha mãe, pô, minha mãe... Tudo bem que minha mãe, ela nasceu em 63, né? Então, ela não pegou ali o período mais barra pesada da ditadura ali, né? Ela era criança. Mas a memória que ela tem da ditadura, assim, enquanto moradora de Copacabana e tal, e aqui no centro as coisas estavam mais presentes, né? Porra, a memória dela era uma memória de segurança, de ver o exército na rua, os soldados na rua. Ela, na cabeça dela era uma coisa boa, assim, ela, não, isso era legal, porque, porra, a gente se sentia seguro. Porque ela não viveu, assim, de fato, essa parada, né? Não entendeu o que estava rolando. Então, tem essas porra, né? E provavelmente a mãe dela também não, sacou? Apesar de ser mais velha, já ter consciência, assim, e tal, provavelmente a mãe dela também não tava nem aí pra essa porra que tava rolando, assim. Esse é um ponto bem interessante. Eu também, como revolucionário mirim, falava essa coisa com meus pais. Vocês não protestaram contra a ditadura? minha mãe é professora de história, hein? E ambos também, não falar que são de esquerda e tal, né? Tem posturas mais, em alguns aspectos, mas cara que não. Tipo, quem somos nós como agente de história, minha mãe? Tipo, essa coisa assim. Cara, depois eu penso, cara, meu pai era feirante e lavrador. Lutar contra a ditadura com o quê? Tacando repolho, né? As pessoas, cara. A bomba de repolho, né? Bomba de agrião. Nem repolho, plantava agrião, mais agrião, né? Agrião, nem o repolho ainda machuca, né? O agrião você deixa o cheiro, assim. Fazer o quê, cara? É um negócio completamente louco, assim, não fazia o menor... Inclusive, eles foram removidos, tipo assim, todo mundo fala do contexto de remoção de favela, mas teve uma remoção rural também. Só que era aquilo, naquele contexto, não tinha nem como protestar, porque, porra, a família de estrangeiro, não dá. Agora que você falou, exatamente, agora esse é um dos problemas da história. Muitas pessoas não têm essa sensibilidade, né? Que, por exemplo, isso é o que tua mãe fala, né? Mas, e pelo jeito que ela fala, porque é uma narrativa meio divergente, mas dependendo do contexto, quem estiver falando com ela, e do que estiver sendo esperado dela, e às vezes, até porque ela mudou a opinião, a narrativa dela sobre qual foi a vivência vai ser diferente. Vai ser diferente. E então, às vezes, vai estar resgatando muito menos qual era a vivência dela e a experiência tipo de uma moradora, sei lá, da Copacabana, babá, que não estava envolvida no movimento político, assim, tinha do contexto jovem, do contexto da ditadura, do que ela hoje, né? Ela está com 50 anos, por aí, né? Então, minha mãe está com 58. Assim, uma mulher de 58 tem da ditadura. De lá para lá pode ter mudado, não, né? Pela forma como está descrevendo, provavelmente tem algum nível de conformidade. Mas pode ser não, porque eventualmente ela tem uma mudança de percepção política, que é uma coisa muito negativa, então tem de desenfatizar uma certa apatia política, que, por exemplo, eu como cientista social entendo, porque esse é o comportamento normal, diverso, em amplo espectro né? da população. Grandíssima maioria da população. Mas ela pode se sentir, por exemplo, se tiver algum contexto de uma entrevista formal, ainda mais que se espere isso, ela pode dar uma narrativa muito mais contestadora, porque se alinha à expectativa que se cria de quem está perguntando, né? Ou mesmo a própria pergunta já pode induzir a uma determinada resposta, né? Mas, assim, o lance da história oral é esse elemento da subjetividade, né, que precisa ser levado muito em consideração, assim, porque não se pode tomar aquilo como verdade, né? Legal é você fazer cruzamento das informações, e o historiador ou qualquer outro cientista social que use isso como método precisa ser honesto, né, bicho? Na coleta dos seus dados, assim, né? Porque a gente sabe que existe que é uma sacanagem, assim, né? Que existe gente que só pega a parte a parte que lhe interessa, né? A parte que lhe convém para poder corroborar com a sua hipótese, né?
E aí precisa haver uma honestidade né, de cruzar essas informações e trabalhar mesmo com essa diferença de narrativas, né, diferença de discurso. Porque tem uma... Pô, você deve viver muito isso, assim, né? Por exemplo, você tem... A Prisciliana está pesquisando... Eu não vivo nada, minha vida é um marasmo. Não, ela está pesquisando sobre a criação do curso de cinema, não, de produção audiovisual no Adolfo Bloch, né? Que faz parte da FATEC e tal, escola técnica, não sei o quê. E disse que esse foi o primeiro curso de produção audiovisual da América Latina. Porque a TV Manchete faliu, não sei o quê, e aí aproveitou-se o material da TV Manchete, porque o Darcy Ribeiro tinha muito contato, ele tinha um sonho de fazer uma escola de audiovisual, não sei o que, uma escola de cinema, na verdade. E aí, por conta dos contatos que ele tinha, alinhamento com o governo, né, foi secretário de uma porrada de coisa, não sei o quê, ele conseguiu fundar ali na escola esse curso. No entanto, ela está usando a história oral como método. E aí, ela percebe, por exemplo, que os professores, eles trocam informações entre si, na tentativa de criar uma narrativa coerente. Enquanto que para ela isso não faz diferença. O que ela quer é exatamente ouvir a memória que cada um tem sobre aquilo ali, né? E aí, às vezes, ela percebe que no meio da entrevista os professores têm umas falas meio do tipo... não, mas se bem que eu lembro que o fulano de tal comentou que isso foi assim, assim, assado. Ou seja, ela não está falando da memória dela, de fato, de como ela vivenciou aquilo, se ela lembra ou se ela não lembra. Não, ela está comentando sobre alguém que comentou de algum fato e aí isso rememora ela de um jeito, mas que não necessariamente do jeito que ela lembraria, né? E, bom, e aí eu estava falando que você, por exemplo, né, no ITERJ deve passar por isso também, né? Quando você vai entrevistar, né, essas comunidades e tal. Que eles devem querer ficar reforçando ali determinadas narrativas. O ITERJ é a empresa, o Instituto Estadual que fabrica e vende churros. Churro é bom? Canelinha. Leitinho doce. Doce de leite. Eu queria trabalhar na loja de doces. Assim, a fábrica de doce. O Willy Wonka. Eu ia morrer diabético. Historiador Willy Wonka. Sim, mas isso é... Mas esse é um dos pontos. As pessoas sempre tratam isso. Não, já não que... vamos lidar com a memória. Pô, mas aí se você está lidando com a memória, então você tem que considerar os elementos que estão sendo constitutivos daquela memória. Num caso como esse aí, é importante observar isso que a senhora, sua esposa, está constatando, que, porra, a galera tá na tentativa de criar uma narrativa coesa, trocando figurinhas antes e provavelmente estão obliterando informações e criando uma narrativa que, para eles, é mais consistente. Eu não sei se é porque... aí tem que entender o que está acontecendo. Será que é importante defender essa ideia de que foi o primeiro da América Latina? Pois é. Né? E confrontar com outras fontes também, né? Confrontar com documentos, né? Assim, sim. Decretos, coisas desse tipo. Sim. Mas esse é o problema, né? Tipo, porque ao mesmo tempo não pode ser algo confrontacional, né? Mas o simples fato de ela estar lá como perguntando isso, talvez esteja dando uma reformulação de como as pessoas lembravam ali, de como se deu a formação, porque não estava se exigindo disso e agora tem uma construção de uma narrativa. E as pessoas nunca sabem, isso é muito engraçado, porque as pessoas nunca sabem exatamente o tipo de informação que você, como pesquisador, às vezes considera mais relevante. E, tanto que é muito comum, se você vai entrevistar, principalmente as pessoas mais humildes, né? Você vai entrevistar, a pessoa fala, mas não tem nada para falar, etc. Aí a pessoa fala pra caralho. E fala coisa muito, muito rica, assim, muita informação, assim, tipo, coisa assim, caraca, que te dão pistas até para você depois procurar em outros lugares e tal. Mas por que aquela posição, tipo, a minha história não tem nada para falar, etc. E aí ela se libera total e vai falando. Mas às vezes é isso, exatamente. Às vezes as informações que você quer são
Vai contando coisas do cotidiano mesmo, sem estar se protegendo, né? Assim, né? Contando do dia a dia, do que ela viu, da fulana de tal, de não sei quem e tal. Mas só que quando é mais no quadro, quando você chega como um agente do Estado. Porra, quer dizer, ou seja, mesmo sendo um religio, né? Foi o cara lá que vive falando e brigando todo mundo pra pararem de fazer merda, e as pessoas não param de fazer merda. Parem de fazer merda. Me ouçam uma vez aí. Os trabalhadores da fábrica de churros. Não deixa de ser, né? Porque às vezes se caga, parece que sai um churro, né? Então, você mesmo sendo um reles agente do Estado, a pessoa, ainda mais que lida com terra, moradia, cacete, a pessoa que geralmente enfim, a pessoa está em uma situação mais vulnerável, né? Não necessariamente seja pobre, mas porque tá a situação fundiária da casa, da terra onde a pessoa planta, tá ali meio nebulosa, por isso que nós aparecemos. Então as pessoas várias vezes falam, vocês vão tirar a nossa terra, né? Tipo, fala, porra, né? Uma vez eu fui projeto maquiavélico de arrancar tudo. Uma vez eu fui tal lá no norte, mas foi onde? Italva, lá perto de Campos, no norte fluminense. Aí vieram com um papo desse, mas foi da prefeitura. Vocês não vão tirar a terra. Porque tinha móveis da prefeitura no lugar que era para ser do Estado, né? Aí as pessoas vão tirar a terra da gente. Então eu falei, infelizmente já contactei a Fábio para fazer Ou seja, mas nem sempre eu faço esse tipo de piada. Como se tu tivesse autoridade pra isso, né? Ó, já avisei a Fábio, estão vindo aí, sai voado. Rola um bombardeio aí. Essa porra, eu até arrasado. Pô, então as pessoas ficam boladas. Então, porra, dependendo do contexto, elas vêm com uma narrativa que não é que eu, como historiador ou pesquisador, estou interessado. Eu quero entender de fato o que aconteceu, quais foram os conflitos, né, como se deu o processo, tudo que a pessoa de fato. Mas às vezes ela vem com uma narrativa que ela acha que é a que favorece o pleito dela. E muitas vezes a narrativa que ela acha que favorece o pleito dela não é tão boa quanto que seria a narrativa mais comezinha, que é de fato a que corre, né? E pô, isso acontece direto, cara. Acontece direto. As pessoas, por exemplo, inflacionam às vezes datas da ocupação, por exemplo, em ações de uso, porque elas não. Mas aí você entende, porque elas não sabem, como elas estão numa situação precária, elas não sabem assim, porra, eu tô aqui há 30 anos, 20 anos sem pagar aluguel. Tipo, então elas podem pedir um uso capião. Tá em posse mansa e pacífica. Só que o judiciário é tão caótico que essas pessoas criam uma ideia. Assim, quanto mais tempo fica para além do prazo legal, melhor. Mas eu estou interessado em entender mesmo os processos históricos, ainda mais quando tem comprovação documental. Eu teve caso de favela, esse cara que fala. Eu peguei os documentos e parou no início dos anos 90. E era a narrativa que originalmente falaram. Aí, em outros contextos mais formais, que foi tipo um projeto que estava gravando, aí tinha gente já falando que não, foi no início dos anos 80. Aí tinha gente já falando nos anos 70. Porra, não é, porque eu tenho acesso aos documentos, né? Mas aí, como pesquisador, tem que procurar outros lugares. Até porque se eu pego essa narrativa dessa comunidade e ignoro as fontes escritas, que não os prejudicam em nada, eles vão se fuder. Porque, não que vão se fuder, mas eu estou fragilizando o lado deles. Porque eu tô pondo uma narrativa que não é mais próxima do que foi. Tem outras evidências. Só que o cara fala isso. Teve um cara que ele foi aumentando progressivamente isso, conforme foi tendo. Ele foi aumentando progressivamente a porra da data, assim, de quando parou de ter o aluguel. Né? Aí eu não posso comprar, tipo, a narrativa do cara, né? Exatamente como você falou, porque eu procurei em outros lugares e tal. Em comunidades, ainda mais agora que essa coisa identitária está muito em voga, então. Porra, às vezes você quer entender de fato os processos de formação e a pessoa vem com uma narrativa muito formatada do que é, da coisa, atenua os conflitos dentro da comunidade, uma porrada de coisa, né? E às vezes você está interessado nisso, nos conflitos. Tanto que às vezes é mais interessante você entrevistar as pessoas que são, tipo,
menos engajadas, tipo, não são as lideranças, não são tão articuladas, porque elas têm um olhar mais ingênuo, essa coisa de uma narrativa que elas sabem que é a mais interessante para o lado de fora, né? Mas isso é comunismo. É um caso que eu já falei contigo também. Porra, um cara em Petrópolis, lá, um lavrador. E aí, eu sempre pergunto essas coisas de técnica agrícola, que me interessam por isso. Geralmente não são assuntos que pessoas de ciências sociais se interessam, né? Geralmente o contato que eles têm sobre essas coisas é com agrônomo e tal. Aí o cara me explicando lá dos negócios, como que irrigava lá, fazendo tapada. O que é tapada? Tu pegava fazia uma espécie de uma queda d'água e vinha com a tampa do negócio e eu nunca tinha ouvido falar dessa coisa. Aí depois falou isso, não, sabe o quê? E a terra aqui ficava em pousio. Aí eu, porra, pousio é uma palavra que é usada em Portugal, em alguns lugares de Portugal, e é o termo técnico para isso. Embora Petrópolis tenha até uma influência assim de agricultores mais recentes portugueses, eu não me lembro de ter ouvido isso, pousio. Aí eu perguntei pro cara, vocês falam pousio mesmo? Aí ele, não. Eu falei, fala o quê? Ah, fala descanso. Então por que ele falou pousio? Por que ele falou pousio? Porque tem o cara lá de chapéu, o pesquisador, com óculos, etc e tal, do órgão, do Estado, ele pensou, se eu falar descanso, o cara vai achar que eu sou um burro ignorante, né? Porque provavelmente o agrônomo, que não tem essas preocupações, já deu não é descanso, porra, é pousio, já deve ter dado. Então o cara sabe o que é o vocabulário técnico, né? Técnico, mas eu não estou interessado no vocabulário técnico. Até porque ninguém estuda essas porra. Eu estou interessado no vocabulário que é usado e nas técnicas que são usadas localmente. Agora, quer dizer, ou seja, se você não tem essa preocupação, às vezes o cara tá falando o que ele sabe que você ali, tipo. Quer ouvir. Ou quer ouvir ou o que Ou que na cabeça dele vai, em alguma medida, valorizar mais a narrativa dele, tal, dar mais credibilidade. Porque ele acha assim, se eu falar a palavra que é usada, em vez do termo que o agrônomo usa, esse cara vai pensar que eu sou um burro. Mas eu não tô. Minha preocupação não é essa. Tipo, minha preocupação é saber, de fato, quais são os o que se usa, o que vocês acham aqui, de fato. Porque é isso que está. O que às vezes explica uma coisa local, ou como se difundir uma técnica. Porque você usa pousio, poderia pressupor, não, então talvez aqui tenha uma forte influência de agricultores portugueses recentes que o termo conseguiu se fixar, né? Mas não foi isso. Só que aí esse é o problema. Muitas pessoas se valem da porra da história oral, não só por essas questões da microhistória, como você falou, de resgatar a voz das pessoas que tradicionalmente não deixam documento, mas porque elas são preguiçosas. Que elas são preguiçosas pra caralho, porque elas não querem fazer a pesquisa em arquivo, confrontar as narrativas, fazer cruzamento de dados, né? Estudar a aerofotografia. Exatamente, cara. O pessoal, não, então eu quero entender a história como eu vou conversar com a pessoa. Não é assim. Você vai lá conversar também, às vezes para começar, ou para saber de onde começa, ou para depois confrontar algumas. Sem ter um tom confrontacional. Né? Confrontacional no sentido de cruzar mesmo as informações. Tudo muito, mas sei lá o quê, será que. Não teve um caso da comunidade no Horto, lá do Jardim Botânico, que tem aquela merda sempre. E isso não era um dado que não aparecia. Eram os planos de remanejamento sem expulsar as pessoas do Jardim Botânico. O Jardim Botânico elaborou nos anos 80, e elaborou vários. Então isso já quebrava a narrativa do Jardim Botânico que as pessoas são invasoras. Porque o próprio Jardim Botânico quis. Só vou redistribuir aqui a galera aqui dentro e, sei lá, construir outras moradias. E tem vários planos do Jardim Botânico que eu consegui identificar. Aí eu fui perguntar isso para uma liderança lá. Se, por exemplo, se eles tinham ciência disso, se teve algum nível de interlocução com eles. Né? Ela falou que não. Não quer dizer que não tenha tido, né? Mas pelo menos ali uma liderança importante, que tinha uma idade já era uma adulta, né, naquele período, não estava informada daquilo. Já seria ver com outros moradores. Será que alguém ficou tendo ciência disso? Uma outra liderança? Mas isso já é uma outra etapa. Tipo, você está vendo? Não, eles fizeram de fato esses planos, mas esses planos foram aparentemente feitos à revelia dos moradores, né, que já demonstra uma postura mais
Enfim, não estava se dando como interlocutores, né? É uma solução meio verticalizada. Diz alguma coisa no processo histórico, mas o pessoal não está interessado nesse... Né? Porque Não, definitivamente. dá trabalho, né? Definitivamente. Dá trabalho. Dá trabalho. É foda, né? Especialmente quando você vai pegar fonte primária, essas coisas assim, né? Que, porra, muitas vezes a grafia é difícil pra caralho de ler, né? Ou o vocabulário é completamente diferente e tal. Tem todas essas paradas, né? Agora, não sei. Eu não sei porque normalmente quando se fala em história oral, acho que a gente não vai muito longe, né? Nas fontes, né? As fontes vão estar muito... Acho que a grafia, o vocabulário não vai alterar tanto assim, porque você está interessado. Se você está usando história oral, é porque você está pesquisando alguma coisa relativamente recente, né? Você não está indo muito longe, né? Então, acho que não justifica muito, assim, tipo, não recorrer a outros tipos de fonte, né? Já que... Não, definitivamente não. É claro, tem todos os... Porque assim, não faz sentido você recorrer usar a história oral como método se tu quer isso da ideia de média, sacou? Tipo, não, vou usar a história oral em complemento aos documentos. Porra, vai tomar no cu, não tem lógica, né? Uma coisa que já se perdeu ali há muito tempo. Né? A história oral você vai usar, sei lá, porque você quer ouvir no máximo, não sei, 80 anos atrás, 70 anos atrás. Então você vai conversar com pessoas que estão vivas até, né? Essa data ali e tal, e aí você pode cruzar com outros tipos de fonte, né, do mesmo período ali. Então, o vocabulário não vai ser tão diferente assim, né? Os tipos de tecnologia, de impressão das fontes, lá, a grafia, né, essas coisas todas, porque é diferente. Você pega uma fonte, porra, de 1700 alguma coisa, 1600 alguma coisa, e você pega uma fonte de 1960, porra, super tranquilo, né? É tranquilo, tipo a decodificação, mas decodificação nesse nível mais superficial. Mas, como tem muito pesquisador borra-botas aí, os caras não se ligam uma porrada de coisas. Isso é muito claro pelo próprio uso, pouco uso de aerofotografias, cara. Tipo, até para estudo assim, Rio de Janeiro. A primeira aerofotografia do Rio de Janeiro foi feito, levantamento aerofotogramétrico, e tem a carta cadastral, ou seja, a carta dos lotes, né? Feito em 1929. E teve sequências em outras épocas, dos anos 50, 60, 70. Então, isso permite, tipo, a partir dessas fotografias, ter um olhar, se você entender como a porra, quais são os limites da fotografia, quais são os limites da representação cartográfica, como os assentamentos foram evoluindo. Para ser uma favela surgiu, quando ela surgiu, não surgiu, quando que ela cresceu. Claro, porque não é um negócio ano a ano, enfim, tem uma lacuna muito grande, mas te permite balizar e nego não usa isso. Pode falar, nego? Geral? Mano? Enfim, a galera não usa. Será cancelado. A galera não usa, geral não usa isso. Maluco não usa isso. Maluco não pode falar, não. Não pode. Não neurotipo usa isso. O pessoal não usa. Os pessoal não usam. Então, quer dizer, aí fudeu, porque a pessoa vai falar um negócio que às vezes está dado ou por uma intencionalidade, depois eu vou falar disso também, me lembro que eu estou falando devagar, ou por uma questão da memória mesmo, não lembra, e aí começa a se ter uma difusão, porque você está indo, sei lá, entrevistar uma pessoa da comunidade, aí, eu não me lembro, eu vou falar com fulano, aí já está passando e fica uma narrativa, e tem como você às vezes confrontar aquilo com fontes que são num nível de objetividade muito grande, cara. Já teve caso, e as pessoas não fazem isso, os pessoal não fazem. Cara, pois assim, o Anthony Leeds, que era um sociólogo americano, um dos primeiros estudiosos assim, de sociologia das favelas no Rio de Janeiro, ele falava uma coisa que é verdade. Bem, dá pra ver por essa mesa aqui. Cara, não tem brasileiro que se preze que não tenha uma caixa que guarda papel pra caralho, né? Ele não explica, mas isso acontece porque num país onde as relações com o Estado são muito iguais e o direito é precário, então as pessoas têm que se resguardar de qualquer merda. Por isso que a pessoa mantém aquela caixa de conta velha. Porque é pra provar que, porra, 7 anos depois, não, paguei, que eu tava morando no lugar. E aí, cara, às vezes as pessoas guardam essa porra a vida toda. Então tu tem um manancial de fontes, assim, muito objetivas e as pessoas não pegam. Tipo, num estudo que eu fiz de uma favela na Tijuca, ou pesquisador,
Eu recolhi todos os recibos de aluguel, pedi para as pessoas, não foram muitos, mas tinha uma série relativamente distribuída no tempo que permitia acompanhar a evolução do aluguel desde a década de 40 até o fim da cobrança, no final dos anos 80, início dos anos 90. E como você conseguia. Aí você conseguia atrelar com outras fontes, tipo, quando mudava o proprietário, com coisas na narrativa. Então você consegue construir um negócio muito mais rico do que. Do que do que simplesmente o que as pessoas estão falando. Aí também dependendo quando você introduz essas informações, dá merda. Por exemplo, aí, não façam isso, hein? Não façam isso. Não sei porque num dos laudos prévios eu falei isso, que o aluguel era muito módico, sei lá, na tal época, etc e tal. E uma das lideranças leu aquela porra. E aí depois fui fazendo essa pergunta, ele falou que... Rapidinho, como é que a pessoa teve acesso a isso? Não, porque sempre, às vezes, eles pedem esse tipo de material, eu mando essa porra. Os relatórios que estão sendo gerados e tal, eles O pedem... relatório, às vezes, pede, etc e tal, para recolher uma informação, porque às vezes ali tem a explicação de como, o título da comunidade, enfim, o nego me pega qualquer... O cara na esquina ali pediu trabalho, eu passo. Né? Deve ter um monte de trabalho aí meu com o nome... Não, é porque eu imaginava que isso ficava disponível em algum lugar, mas não é o caso, né? Pede diretamente a você. Não, em tese, alguns processos, aí depende da prática lá, tipo, qualquer merda que eu ponho, eu ponho como processo, ainda mais hoje que os processos são digitalizados, eu coloco como público, né? Essas informações públicas. Mas enfim, aí pediu lá, o cara te pediu. Só que, não, só para completar, tipo, porque algumas coisas eu até entendo não serem, porque às vezes são coisas que estão em processo de discussão interna, e também isso já... Às vezes não é bom informar as pessoas, porque às vezes cria falsa expectativa e ela já constrói narrativas a partir daquilo que ainda está... nesse caso eu também tenho uma outra boa. Enfim, aí, nesse relatório falava isso, que o aluguel era módico. Aí depois, entrevistando o cara, ele voltou a falar isso. Não, sei lá o que, que era, sei lá o que, pouca, módico e tal, bababá. Aí eu fiquei pensando assim, caralho, ele tá falando módico. Porque, ele leu meu texto e viu eu falando que era módico, então ele acha que é módico. Ele tem a lembrança de que era módico, de fato, ele tem essa lembrança, ou ele não tinha, ele não achava que era módico, e agora passou a considerar por uma... Porque eu fui pensando, caralho, é módico, mas eu não sei qual era a renda familiar dessas pessoas. É módico em relação, tipo, ao salário mínimo, eu não sei quanto eles ganhavam, qual que era o peso daquela porra no orçamento daquela época. Aparente. Outros fatores não, tipo, são mais objetivos, tipo, quando os aluguéis estão em tendência de queda ou de estabilização. Só que aí fudeu, aí já criou um problema. Porque aí eu já nem sei se é a percepção do cara que é módico, que pode estar errado, entre aspas, em relação ao que ele achava na época, de que objetivamente era, né? Ou se isso está conforme os fatos, ou se pelo contrário, isso é uma falsa lembrança, uma paramnésia, que a porra do relatório introduziu e ele fala que é módico porque estava escrito. Porque no caso da comunidade, teve uma dessas ONGs aí, de gringas que gostam de fazer bondade com a pobreza tropical aqui. Aí, enfim, a gente está ajudaram também, foram importantes para a visibilidade dos caras. Encontraram que a porra da comunidade tinha sido um quilombo no século XIX, numa favela aqui da Tijuca. Aí eu, pô, Deus, né? Quem sou eu, né? Aí eu falei, cara, uma porrada de fatores para não ser quilombo. Para começo de conversa, o topônimo, esse nome do lugar, abarcava... Todo Morro do Salgueiro tinha o nome do que é hoje o nome da favela. A favela é um vestígio toponímico do que era. Então, tem um quilombo lá, não quer dizer que é no que nós entendemos hoje com esse mesmo nome. Porque o nome foi encolhendo naquele período. Hoje é só um cocôzinho, assim, em termos de espaço. Antes era uma coisa grande pra cacete. Né? Mesmo que por acaso ficasse no mesmo lugar, o que é muito improvável, não necessariamente tem um vínculo genético. Até porque as primeiras aerofotografias, que são tipo de 1929, mostram 3, 4, 5 casas, pouca coisa pequena.
por outras vias você vê que não é bom. Aí fudeu, teve um período que os caras estavam insistindo nessa. E eu fiquei assim, porra, não vão nessa, porque eu já encontrei o título, o registro fundiário, a matrícula. É melhor resolver isso por outra via, pelo usucapião, falando que pararam de pagar aluguel numa dada época. Precisa criar, porque os caras já iam começar a construir uma memória de uma comunidade, a maior parte dos moradores lá são negros, de fato, mas criar uma narrativa que, porra, ia fragilizar, no final das contas, ia fragilizar mais os caras do que resolver a porra dos problemas deles. Aí tem o filho da puta aqui, tem que fazer. Porque na hora de falar, todo mundo bonito pra cacete, que a narrativa é bom. Agora quer mostrar a porra lá do documento que ajuda alguma merda, ninguém mostra, né? Não, aí não sei, provavelmente não foi por minha causa, né? Óbvio, né? Mas sacaram que não era melhor. Aí, mas fudeu, porque dependendo do contexto, ou dependendo das lideranças, eu embarcar nessa, construir esse um discurso, sei lá, e eu começar a enfatizar coisas de que, tipo, narrativas. Eu não falo que isso é consciente, mas acaba enfatizando exageradamente, porque é isso que tipo, o pessoal quer ouvir isso, qualquer coisa se transformar num, sei lá, alguma coisa que tinha um vínculo com o que eles acham que é uma cultura. Tem a tal da memória criada, né? Então, as pessoas realmente passam a acreditar em determinadas coisas que elas não viveram, mas que foram construídas por uma memória coletiva mesmo, né? Em que um vai contando para o outro ali, não sei o quê, e aí, de repente, você até conta como se você tivesse vivido aquilo ali, mas não necessariamente, né? Isso é um fenômeno que ocorre, né? Sim. Mas você ia falar alguma coisa que você mencionou assim, pediu para eu te lembrar, que você falou alguma coisa a respeito de intencionalidade. Ah, sim, claro. É o seguinte, precisa regra, você é regional de historiografia. Foda da história oral é o seguinte, que as pessoas não se atentam para isso. Tem uma das regras de ouro da história é o seguinte, quanto mais intencional uma fonte, ou seja, quanto mais ela tem a intenção de produzir um discurso, ou de anunciar alguma coisa, menos confiável ela é. Isso como regra geral. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais rica. Ou seja, o cara escreve uma autobiografia, ele tá com uma intenção de passar a vida em revista, né? A pessoa escreve uma autobiografia, é isso. Ela quer falar o que foi a vida dela, quais foram os sucessos, às vezes quais foram os fracassos. Mas é uma intenção muito deliberada, né? Então, porra, por mais que seja rico, que a pessoa pode falar de várias coisas ali, contar a infância, como foi que ela sentia, né? Para além dessa questão de se de fato que o cara lembra, e como falava o Nelson Rodrigues, a memória é uma grande vigarista, né? Se for a memória do Keith Richards, então aí fudeu, né? Exatamente. Né? Porra, tem tipo, o cara tá elaborando um discurso, então com certeza ele tá omitindo coisas ali. Tem um processo de seleção muito deliberado, ele tá enfatizando outras, está atenuando algumas. Enfim. Dificilmente, quando a gente conta da nossa própria vida, né? Ou dos nossos próprios feitos, a gente vai contar dos não que a gente não vá contar, mas assim, a gente vai enfatizar e dar destaque aos nossos louros, né? Assim, de vitória, e não as coisas ruins, né? Não é as redes sociais estão aí para nos mostrar isso, né? Afinal de contas, todo mundo vive uma vida maravilhosa no Instagram, né? Pois é. Mas a vida real não necessariamente é assim, né? Então, se você escreve uma autobiografia, é como as fotos que você publica no Instagram, né? São aquelas que tem o melhor ângulo, melhor luz e tal. São aquelas em que você está nos lugares mais bacanas, se divertindo, não sei o quê. Ninguém coloca as merdas, né? Não, e mesmo quando você tem uma intenção mesmo de, sei lá, revelar certos podres, tipo, é aquilo, tá numa operação de filtragem. Exato. Ou você, pelo contrário, vai enfatizar demais que, porra, não sei, as pessoas têm os mais diversos motivos. E, pelo contrário, quanto menos intencional uma é bom esse exemplo que você deu do Instagram, vai fazer uma boa coisa. Quanto menos intencional uma fonte, mais confiável ela é, mas ao mesmo tempo ela objetivamente ela diz menos, né? Sei lá, quando os índios lá faziam aquelas
Sambaquis. O que é o sambaqui? Sambaqui era um lixão do indígena aqui, né? De algum dos indígenas do litoral. Pegavam lá com as conchas, iam tacando, ia se acumulando. Mas te diz, beleza, que é tipo, esses crustáceos, essas porras eram importantes lá em algum aspecto da vida dos caras, mas não disse, porra. Claro, o arqueólogo consegue ver com mais finura, enfim, mas não diz, por exemplo, se era, sei lá, recolhido numa dada época porque estava associado ao tipo de um festival, ou se era um tipo de comida, se de fato era comido, sei lá, só para um grupo etário, ou só pelas mulheres, ou só pelos homens, ou só pelos idosos. Não te dá muita informação. Não te dá muita informação. Tipo, já é um monte de lixo, sabe que é usar como a forma que vai ter, tipo, uma arquitetura de um palácio, de uma casa, sei lá, numa dada sociedade, ela não te diz objetivamente, assim, onde que as pessoas passavam uma parte do tempo. Aí tu vai ter vestígios do fogo, tu sabe que ali cozinhava alguma coisa, mas aqui também é um espaço de civilização, tipo, começa a ficar um monte de... Você tem indícios ali, mas eles não dizem muita coisa, que é diferente do cara construir uma narrativa do que é, como... Vou falar como que é viver numa casa, que também pode ser tudo caosento, porque o cara pode estar idealizando onde que o cara... Aí é mais suspeitável, né? Sim, é mais rico, mas o cara também pode... Pois é. Se por um lado a que é menos intencional, ela te oferece menos dados, né, objetivos, assim, você não consegue tirar todas as informações que você gostaria de tirar, né? Por outro lado, a que é intencional, ela é exatamente mais suspeitável, né? Assim, porque o cara pode estar enfatizando determinadas coisas porque quer mostrar o que é bacana, assim, e tal. E como você disse, assim, mesmo que seja mostrando alguma coisa ruim, aquilo ali já é filtrado, né? Sim. Ele já está mostrando, tipo, a partir de uma determinada análise ou de um aspecto subjetivo, de um juízo de valor, né? Uma coisa assim, né? Pois é, para o Instagram. Uma foto de um cara assim na frente de um Mercedes, que é todo tipo Porsche, melhor, meu Porsche, sei lá o que, na praia, etc. Então, se o cara assistiu essas fotos, vamos supor, pô, se eu tiver acesso ao extrato dele, ou pelo menos os sei lá, ticket de cartão. De cartão, eu vou ver, pô, esse cara aqui não tem renda ou gasta, tipo, ou faz compra em alguns lugares, tipo, que, porra, não condiz com esse tipo de estilo de vida, cara. Ele, né? Ou, porra, vou ter, sei lá, acesso ao endereço do sujeito, ver, não, cara, só o fulano que trabalha naquele lugar e tira as fotos para tirar onda, tipo. Essas seriam as fontes não intencionais. São não intencionais. Quando eu compro alguma coisa e sai o cartãozinho ali, ou vem no extrato, enfim, essas... Não, ele pode ter o Porsche, mas ele pode ser um cara que não tem um padrão de renda para ter um Porsche, assim. Então, assim, sim, pode. ele paga, caralho, aquele Porsche não sei quantas mil vezes, né? Sim. Então, aí você vai conseguir observar isso, tipo, porra, o cara tem um Porsche, mas puta que pariu, ele não é o público consumidor de um Porsche, assim, sacou? Porque ele tem o Porsche, mas ele não consome outras coisas que quem teria um Porsche consumiria, né? Tipo, morar em determinado lugar, frequentar determinados lugares e tal, não sei o que. Normalmente uma coisa está associada à outra, né? Se o cara tem um perfil, né, para ter um carro super caro, consequentemente ele vai morar num lugar melhor, vai frequentar lugares mais caros, não sei o que, vestir, né, determinadas grifes, assim, sei lá, viajar para determinados lugares, né? Trabalhar como um executivo, alguma coisa assim. Aí, de repente, o cara tem o Porsche lá, que ele tira foto, tira onda com o Porsche, não sei o que. Mas aí, quando você vai ter acesso às outras fontes que dizem sobre a vida dele, né? Não é nada nem um pouco condizente. Então, das duas, ele ganhou aquele Porsche num sorteio. Ou ele ganhou de presente, sei lá, e todo o dinheiro que ele tem, ele usa para bancar o Porsche, né? Ou então ele está pagando em suaves prestações a perder de vista. Ou juntou muito dinheiro para comprar o Porsche porque era o sonho da vida dele, mas o padrão da vida dele não tem absolutamente nada a ver com o tal do Porsche, né? Então... Pois é. Tipo, mas esse é o problema, porque as pessoas... Isso é uma coisa assim, meio básica, pesquisa histórica, nesse desbunde que ficou a história oral, as pessoas não têm essa preocupação de cruzar com essas outras fontes que são justamente para ter uma visão mais rica e, se possível, porque nem sempre é possível você voltar a entrevistar a pessoa. Idealmente, o ideal é você não fazer entrevista de cara, ainda conseguir
conquistar a confiança da pessoa, ter um diário de campo que aí você registra as paradas, porque às vezes, quando ela for fazer a entrevista, que em certos contextos, em certas circunstâncias, o contexto é mais formal, porque está gravado, e a pessoa, às vezes, não fala coisas que ela te falou em off. Às vezes as pessoas fazem isso também, de pedir para não parar de gravar, porque vai falar um negócio assim meio... que está associado às vezes à violência, ou comprometedor. Aí você vai lá, para e tal. Mas o importante é a informação. Mas as pessoas não têm essa preocupação de fazer esse cruzamento aí de... Mas você acha que na faculdade de História, porque a gente tem acesso a essa coisa do método da história oral, mas eu acho que se discute muito, pelo menos na minha formação, a discussão sobre a questão ética, ela foi muito vaga, assim. Eu não sei se na pós-graduação... Eita porra, aí, ó. Eu não sei se na pós-graduação... Eu acredito que não também, né? Eu ia dizer que eu não sei se na pós-graduação existe uma discussão um pouco maior. Eu sei que na pós-graduação a gente acaba... não sei se para você foi assim, mas hoje em dia é um pouco mais forte essa coisa do conceito de ética, né? Tem que passar pelo conceito de ética cada vez que você vai... falta de ética é comigo mesmo. Trabalhar com entrevistas, essas coisas, né? Nas ciências humanas, sociais e tal. Porque assim, eu acho que na graduação isso é uma parada que se passa muito batido, ninguém fala muito disso, né? Talvez na pós ali, estudando um pouco mais sobre metodologia, não sei se fala mais. Eu não sei, para minha lembrança, na graduação na UF, você sabe que tinha um laboratório Laboy. Laboy, que engraçado. Gay, é o boy de LA. É o Laboy, LA boy. Laboy, o Laboy era o laboratório de história oral. LA boy. Isso aparecia um pouco mais, né? Algumas cadeiras que eu fiz de historiadores que achavam que eram antropólogos. Enfim, se bem que essas fronteiras são todas fluidas. Líquidas e fluidas, né? Como a sexualidade hoje. Enfim, mas isso nós tratamos antes. Havia isso, essa questão de não expor, para saber, de ter o termo de anuência. Isso nós fazemos, geralmente, ter o termo de anuência e tal. Não? Cara, enfim. Eu, quando eu vou, eu estou interessado nas informações que me levam a outros lugares, tipo... Então... Na minha prática, nem às vezes eu faço referência direto aos depoentes. São mais informações ali que ficou uma coisa formalizada, que recolheu, que geralmente conferi com outro lugar e tal, né? Isso é uma coisa que eu acho particularmente complicada. Isso, de fato, é uma coisa que eu não resolvi. Mas quando sua narrativa como pesquisador colide, às vezes, com geralmente são as lideranças oferecem, né? E aqui, nessa trapizonga de país, né? Como o Ciro Cardoso falava naquele domínio da história, as pessoas acham que você tem que ter empatia pelo teu objeto. E às vezes se pede no historiador meio que se pedia do historiador no século XIX. O cara tem que validar a narrativa. Na época era o Estado-nação. Então o cara tem que fazer aquela narrativa valorizando o passado da nação. Caralho. Aí eu fico, afinal, né, sendo chancelar a narrativa da comunidade. Sendo que você, a comunidade tem ou as pessoas da comunidade têm uma perspectiva que não é necessariamente a científica, né? Tampouco, às vezes, o historiador também tem, mas o historiador, pelo menos, tem o propósito de construir uma narrativa científica, que é isso, cruzando informações, porque senão o trabalho das pessoas, normalmente, as pessoas não vão, é fulano, isso aqui, que chegou... Então, deixa-me ver se esse documento... decreto do ano tal, não sei o quê. Que, sei lá, se plantava, sei lá o quê. Vou lá ver, já era fotografia. Né? Por isso tem um profissional. Caralho. Imagina se cada vizinho fizesse essa porra. Porque hoje eu tava conversando com a fulana, ela me falou isso. Vou lá na hemeroteca pesquisar. Não é exatamente. Por isso tem um filho da puta que geralmente é pago pelo Estado, né? Estado no geral, para investigar essas coisas, procurar essas fontes, estudar os métodos de como você vai, de cruzar as fontes, procurar outras coisas, né? Só que, e às vezes, a narrativa não bate, né?
E isso, de fato, é complicado. A minha postura sempre é o seguinte, é sempre tentar conversar com as pessoas lá, que, até onde eu sei, a narrativa é fragilizada e tal, tipo, tem documentos que podem permitir ir em outros lugares, né? E é isso. O caso do Horto, o caso do cérebro, é isso. Eles insistiram nessa coisa de que tinha uma conexão com os escravos de nação que estavam lá do 19. Não sei se acho que nem toda a comunidade, mas uma parte ali das lideranças assumia isso. E essa é uma narrativa extremamente frágil, e esse é o ponto. Porque se você identifica alguma coisa que é muito frágil, né? Porra, é arrogância achar que o outro lado que está aqui contestar também não vai encontrar. E já teve experiência disso. O outro lado, antes mesmo de eu falar, já martelou descendo sarrafo, achando que eu ia fazer a defesa por essa via, né? Ficou bonitinha, de resistência. Falei, não. Até no laudo falei disso, aqui não ia falar, porque eu acho que ia tomar tempo e fragiliza, porque a comunidade defende. Mas já que você está falando, me acusando disso, eu vou falar, não, por isso, assado. Aí no final o cara pôs o rabo entre as pernas, que era presidente de Jardim Botânico, porque viu que não, o cara tipo, não fez uma narrativa, procurou fundamentar em documento, porra. Aí, mas é foda, se os caras não quiserem, o que eu vou fazer? Eu também não vou, também me cercear de, sei lá, divulgar isso, porque isso é baseado em pesquisa, porra. Né? E quase sempre a pesquisa é para ajudar as comunidades, né? E é aquilo, se você encontra uma informação que vai ser prejudicial, você tem que... Vai esconder? Pois é. Né? Vai esconder, você não encontra, cara. Ou destruir o negócio, vou fazer uma porra dessa. Isso que é falta de ética. Exatamente. com o meu documento, porra. Até porque você não é advogado, né? Promotor. Não, né? É uma outra jogada, né? A perspectiva é fazer o levantamento das informações e tal, Pois dados ali e tal. E é que eu tô falando, cara. Não é julgar aquilo ali, dizer o que é. Ou se fazer valer apenas das informações que te favoreçam, né? Que favoreçam uma determinada visão, né? Ou argumentação. Então, não é a função do historiador, na verdade. Né? Cara, e se você encontra informação, o que tu vai fazer? Vai sumir com o documento? Isso é importante falar, né, cara? Assim, não é função do cientista social, né, da história, da antropologia, não sei o quê, por mais que o direito também seja uma ciência social aplicada, né? Mas não existe o historiador, o sociólogo, o antropólogo e tal. A gente precisa... É estranho precisar falar isso, né? Porque parece que não é óbvio, não sei... Não há necessidade de se defender um determinado ponto de vista, né? A ideia é você levantar dados, né? Colher os dados, analisar e mostrar os resultados, né? Se você tem uma hipótese, talvez talvez esses dados e todas essas informações podem corroborar com a sua hipótese ou não. Isso não é um problema, demonstrar que a sua hipótese não se comprova. Eu já falei isso uma vez, né? Mas eu gosto de falar isso porque a sensação que eu tenho é que está todo mundo em busca de defender o seu ponto de vista, né? Mas no ramo da pesquisa não é assim que funciona. Se a hipótese estiver minimamente... Se as hipóteses forem bem formuladas e tiver tudo muito... Hipótese bem formulada não significa que ela vai ser comprovada também, né? Se estiver tudo bem encaixado, as hipóteses também formuladas e elas estão dentro de um projeto de pesquisa bem integradas, a negação de uma hipótese às vezes é um ganho científico. Exatamente. Né? É foda se a hipótese estiver solta, que eu já até falei isso no episódio aqui, falando, porra, a Revolução Francesa não foi causada as hipóteses negativas, né? Ataque de marcianos. Não, porque, por exemplo, não foi causada por um ataque de marciano. Porra, também, né? A forma positiva. A Revolução Francesa foi... Porra, né? Já fica um negócio... Ou hipóteses que estão soltas, né? Foi causado por problemas de fome, foi causado por ascensão da burguesia. Porra, né? É um negócio muito genérico, tem que estar mais amarradinho para ser uma coisa falada. Até para você falar não, né? Mas jogar fora uma hipótese bem construída tem seu valor. Nem que seja para alguém mais na frente
porra, precisa... Isso aqui não deu conta dessa explicação. Não. Aqui tem que ser outra. Exatamente. Porque aí já é uma coisa que você descarta, né? É. Também quando, por exemplo, o cara fez um trabalho e aí identificou, não conseguiu comprovar a hipótese dele. Opa, essa aqui então já está descartada. Ou não, tipo, o cara de fato fala, não, isso aqui é tão razoável, o cara não comprovou, vou tentar mais uma vez por outra via, talvez. tem uma zica metodológica encontrou aqui, um buraquinho ali e tal. o cara não considerou certas coisas. Enfim, pode fazer isso? Porque pode ser isso também. Não. Tem alguma furada aí, enfim, mas isso cumpre seu papel. Agora, acho que eu fico bolado é o seguinte, porque nesses 5 anos... 5 anos da minha vida, só que eu já tava careca. Ah, não tava não, né? Que eu estou lá na fábrica de churros. Cara, só uma vez, uma única vez, ficou um caso assim em que ia dar colisão entre a narrativa da... Nem era da comunidade, era de uma liderança. E o que eu estava conseguindo... Todos os outros casos, o direito à permanência, à comunidade, etc e tal, eram legítimos, assim, por outros viés, que não necessariamente eram as formas de argumentação da comunidade. Mas nenhum deles eu falei, não, não tem... Eu falei assim, porra, esses caras estão... Isso aqui... porra, é um caô, não dá pra... Tá um negócio... Não, não, só uma vez. Só uma vez. Os outros... E ainda assim insisti com o cara, quando eu fiz levantamento, falei, cara, tô precisando daquilo ali. Pra comparar com as fontes lá de levantamento demográfico. Pode te dar uma moral. Tô precisando, você me passar essa certidão de nascimento para eu cruzar o negócio lá e falar que você descende daqueles lá. O cara não dava. E tinha outros indícios que não seriam, né? Mas outra que não foi para frente, enfim. Mas todos os outros casos, mesmo quando falava assim, isso tinha outros caminhos, né? Mas é foda, né? É isso. Acham que você tem que... Mas isso cada vez mais se exige do cientista social e eu acho que isso vai dar merda. Já deu merda, na verdade. Essa porra, achar que a função do cientista social é ser quase o coach ou animador de festa infantil identitário. Não, não é essa porra, maluco. Não é, não é. Você não tem que ter empatia por esse objeto. Você faz uma pesquisa, a pesquisa bem feita, fundamenta o horizonte de lutas para a comunidade que você está ali, com qual você está trabalhando. E é isso, cara. Porque tem campos específicos. O médico vai falar. Vai um médico. Não, porque a comunidade valoriza muitos saberes ancestrais. Tava morrendo de caganeira lá. Que o cara acredita que a porra da... Nossa, isso tá errado, vamos se fuder. Mas assim. Não, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração por pesquisadores que vêm de uma determinada comunidade, né? Porque isso também é uma coisa que pode ser perigoso, assim, para as ciências sociais, né? Se você levar em consideração que a pessoa ela se identifica com um determinado grupo e ela tenta, em alguma medida, colaborar com a narrativa daquele grupo ali, né? Porque não há nenhum impedimento que uma pessoa que venha de uma determinada comunidade seja pesquisador e faça uma pesquisa, seja usando a metodologia da história oral ou qualquer outra, para, sei lá, não só levantar dados, mas contribuir com alguma nova perspectiva a respeito daquela comunidade, não sei o quê. Então, por conta esses aspectos identitários, assim, eles precisam ser levados em consideração quando a pessoa está pesquisando sobre o próprio grupo, né? Para não incorrer nesses erros assim de defender um lado, né, ou uma determinada perspectiva. Então, é importante que esse pesquisador que venha desses grupos, ele consiga também olhar para isso objetivamente. Esse é o exercício intelectual desejável, né? Sim. Por mais que seja difícil acreditar que a maioria das pessoas consiga fazer isso, né, a maioria dos pesquisadores, digamos assim, mas é o desejável que um pesquisador, sei lá, o cara é indígena, e aí ele vai fazer uma pesquisa com a comunidade dele, né? E
E aí ele pode se deparar com pontos de vista contrastantes, né? Dentro da própria comunidade, com o ponto de vista que ele tem a respeito de determinado aspecto. Eu acho que a merda geralmente acontece quando a pessoa está inserida num contexto em que claramente se espera da pesquisa ah, algum uso tipo político, né? Sim. Toda ação, enfim, Uhum. política, mas tudo é política, não é política, né? Muito claro. Porque quando acho que não há essa pressão, se o cara está tendo uma formação, ele simplesmente está aplicando as ferramentas dentro de uma realidade ali que ele, é, que ele tem uma vivência e só está racionalizando isso, né? Um dos melhores estudos, melhores não, enfim, mas um estudo muito bom assim, que eu vi sobre uma comunidade rural lá de Petrópolis, na qual eu trabalhei, era de um cara, um sociólogo, morreu inclusive, afogado. Só morre afogado quem sabe nadar. Que era da comunidade. É bizarro, o cara morreu novo. Esquisito pra caralho. Engraçado quando eu fui lá, nem mencionaram o cara, né? Porque era certamente o sujeito assim com quem eu queria. Gostaria, assim, de. Era um morador lá, um caipira de lá da própria região. Só que foi estudar sociologia, ele fez estudos sobre. Mas fez com um olhar bem distante. Ao Uhum. mesmo tempo que o cara tem a vivência, entende, eu consegui um pouco numa linguagem. Fez melhor do Uma que, porra, por exemplo, linguagem. eu faria porque o cara estava lá, Sim, claro, conhecia, tinha contato com todo mundo, não sei o quê. estabelecer, assim, né, uma Uhum. vivência muito Mas grande. seguiu ali os preceitos metodológicos, científicos e tal. Exatamente. Aí beleza, aí pode te dar uma riqueza muito grande, porque é exatamente isso, o cara Ele tá. era um infiltrado, É digamos assim, exatamente, é um né? infiltrado, só que tem uma reflexão sobre as paradas, tá É, sempre observando ali, não causa tanta suspeita quanto essa porra de se perguntar as coisas, porque é. as pessoas já estão dali do lugar, fala e o cara consegue, né? E fica exatamente isso, as pessoas conseguem falar para ele coisas que, para um forasteiro, um pesquisador, vou Pois falar, pô, é, quem é esse pois cara é. aí? Ou qual que é, né? O cara conseguiu. Isso é interessante. Não, é interessante realmente, porque um pesquisador que é do meio da comunidade, ele pode, porra, fazer uma pesquisa muito mais rica do que alguém que está chegando Pois ali é. sem conhecimento mesmo, assim, a respeito da comunidade, conhecimento só do que vem de fora e tal. É. Mas o cara que está ali dentro, ele tem uma vivência, ele tem as próprias memórias, ele lembra que fulano de tal fez não sei o quê, quem é Sim. importante, quem não sei o quê, É. ele consegue chegar nas pessoas com mais facilidade e tal, e ao mesmo tempo consegue ter um distanciamento de análise, né? É legal, né, cara? Sabe das narrativas, quem tem, porra, sei lá, porque alguma narrativa do cara vai ser contra sei lá o quê, porque ele sabe que tem pinimba, etc. É, Consegue mapear isso muito bem, isso é legal. Mas é isso, o cara está interessado realmente numa compreensão e se vale desse lugar privilegiado que ele tem como inserido na comunidade, ao mesmo tempo com um instrumental que. O que faz diferença, no final das contas, é o instrumental científico dele, né? uhum. Quer dizer, é o que faz diferença. É uma das coisas, porque as duas coisas fazem diferença, né? Porque nenhuma nem outra por si só. Mas a simples pertença não resolve. Agora, em determinados outros contextos, né? Aí já fica complicado porque, porra, é isso. O cara tem que corroborar uma visão Uhum. e que é diferente, porque a comunidade está interessada em ter uma visão sociológica Sim, 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 sim. como ela. Quando existe um benefício em Porra, jogo, alguma é. coisa assim, né? Ela não está interessada em ter uma visão sociológica, como que ela funciona, como que ela está estratificada. É. Pelo contrário, tradicionalmente essas são questões que são desenfatizadas, assim, as estratificações. Tudo que envolve conflito, quando você vai entrevistar numa comunidade, você é externo, né? Isso é desenfatizado. Pelo contrário, o que é enfatizado é o aspecto comunitário. Todo mundo é bonito, cara. Uhum. É um caô, né? Não existe lugar nenhum, todo lugar É. tem conflito. O cara de dentro consegue observar isso, consegue. E não é visto como um cara, esse cara que fica falando. Ele sabe quem são as pessoas que têm conflito, por que elas têm conflito, quem está em posição mais dominante, quem não está. Mas em outros contextos, não. Aí o pesquisador se torna um cara que põe em linguagem bonita aquilo que o grupo quer falar. A linguagem sociológica, aquilo Sim, sim. né? Como era também, que se pedia no século XIX dos historiadores. Ah, não, tem que provar que existiam
espírito de nação portuguesa já no século XII. Ou XI, não, por que não dizer? Aí tem que falar, não, porque sempre teve. Tipo, umas paradas menor do ponto de vista científico. Mas, pô, pro historiador daquela época, era, pô, todo mundo tava pedindo, não, tem que mostrar nossa especificidade, nossa história, o caralho, a quatro. Não só em Portugal, em vários outros lugares. Isso era essa ideia de uma identidade nacional já formada na Idade Média. Então, o cara tinha que estar enfatizando. A leitura estava. Muitos historiadores do século XIX estão viciados por uma coisa. Por um viés nacionalista. Mas aí fica as pessoas pedindo. A função da história é essa. Uma das funções é. No final das contas, o que a gente vê é. Quem foi que falou isso, cara? Eu estava ouvindo. Acho que foi o próprio Pondé, né? Que não é um historiador, mas que ele falou em alguma entrevista recente que eu vi dele, ele falando: cada vez mais a gente percebe que a gente nunca aprendeu nada com a história, né? Que a gente fica repetindo as mesmas merdas, né? Então, por exemplo, isso que você acabou de falar, né? Porra, caralho, os historiadores estavam ali remetendo a uma determinada memória que era para corroborar com uma imagem de uma sociedade, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, hoje a gente está fazendo a mesma coisa, né? Só que com métodos diferentes, com outros tipos de linguagem e tal, mas fazendo a mesma merda, né? É uma coisa. Eu falo, eu sempre reclamava. Parece que, em vez de entender, para ajudar como cientistas sociais a entender a realidade, essas pessoas terem uma ação política mais orientada, elas, né? Até porque eu não tenho prática política nenhuma, nem me interessa pra essa porra. É a política brasileira, país tão chinfrinque, não. O que é o Brasil na história universal? Para orientar essas pessoas, mas elas se orientarem, tipo, aí você pede, tipo, fica uma coisa, canção de ninar identitária, tipo, para valorizar. É animador de torcida, aí isso aí desenfatiza os conflitos internos, Então, a única os diferença... elementos que fazem as coisas irem para frente. Eu acho que a única diferença é que é a dimensão que a gente tem disso, né? Sim. Se antes a história era feita, né, essas grandes histórias, né, das nações, não sei o que lá, agora é de grupos menores, mas se reproduz a mesma lógica, né? Exatamente. Exatamente. O Genovese, acho que eu já falei dele aqui. Você não fala agora de novo. Um historiador americano do escravismo. E ele escreveu uma biografia do Nat Turner. No início dos anos 70, isso foi um arroto, gente. Abortado. Escreveu uma biografia do Nat Turner. Um arroto abortado. Uma biografia do Nat Turner no início dos anos 70. Nat Turner era uma espécie de Zumbi dos Palmares do século XIX lá nos Estados Unidos. Forçando a barra pra caralho, enfim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E foi uma biografia meio, enfim, que contradizia uma imagem mitificada que o movimento negro lá, que estava bem radical na época, né, com Black Power, cacete A4, Black Panther, porra toda, meio desmitificada. E o pessoal caiu de pau no cara. Aí ele soltou aí, galera, é o seguinte, aí minha amizade... Aí amizade. Agora sugiro essa cidade, galera, bacanagem, é bacana. Assim, se os grupos que são... Aí choque. Aí choque. Não, choque é nos 90, pô. Assim. Aí, brotos. Como se aí a amizade fosse muito recente. Né? Não, a amizade é mais velha que o choque. Então. Aí, galera, é o seguinte. Se os grupos que são subordinados e oprimidos construírem narrativas idealizadas e realistas do que foi o passado de lutas e de conflitos e de conciliações. Não, irrealistas. Irrealistas, fantasistas, né? Fantasias, assim, que é para fazer sentir bem. Esses grupos vão se fuder no presente, porque o que determina mesmo, né, o sucesso das ações políticas é você entender o seu campo de possibilidade, onde você é fraco, onde você é forte, o que funciona, o que não funciona, onde você tem que fazer aliança, onde você não tem que fazer aliança. Então é uma compreensão, tentar entender objetivamente como são as coisas, né? E não camuflar. Que às vezes servem um propósito de unir, unificar e tal, de criar coesão, mas até isso tem um limite, né? Como essas histórias nacionais foram tão importantes para fazer os Estados nacionais na Europa, fizeram a Europa depois se matar, assim, doidos, durante quase 50 anos, né?
essas duas grandes guerras mundiais, a Europa se tornou um pálido fantasma. Aí chegaram à conclusão, não é bom ficar unido, né? Você fica na Alemanha, eu fico aqui na França, nós vendemos a mesma coisa, nós dois ganhamos, tem uma moeda... Somos um grande grupo, uma grande família. Nossa, que grande conclusão, precisaram se matar. Engalfinhado, né? Porra! Então, enfim, fica minha justiça. Porque foram fortalecendo tanto esses traços identitários, né? Criando nichos, ficou cada um ali no seu buraco, ao ponto de, chegar uma hora de foda-se, né? O negócio tem que, pra me dar bem, eu tenho que foder com o outro. É um negócio tão... Eu não tenho nada a ver com aquele cara ali, tipo... Mas existe uma discussão a respeito disso com relação a essas questões identitárias atuais, né? Porque criam-se nichos e, no final das contas, esses grupos eles não conversam e então não existem interseções entre eles, ou seja, não existe um diálogo, não existe nada, ao mesmo tempo que você vai fortalecendo esse sentimento de... não é individualismo, é como se fosse um individualismo entre os grupos, digamos assim, né? Tribalismo. Um tribalismo, exatamente. Então, isso vai fortalecendo esse sentimento e aí vai gerando essa coisa, né? Dessa guerra meio política, de narrativas e tal, que ainda não chegou na dimensão física, né? Vou cantar a letra aqui. Vão se fuder. A exemplo da Europa. Aí depois vão concluir que tem que ficar unido. Mas enfim, vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Mas é isso aí. Que é uma ilusão achar que você está alterando a estrutura de dominação do capitalismo mundial. Capitalismo selvagem. Constrangendo pessoas usando linguagens neutras de gênero e outras coisas, né? Eu só que tô barrigudo agora, que você me tremia na barriga. Enfim, eu falo é isso. E agora, é uma das razões porque a história oral tem esse apelo todo, né? Além de vários aspectos realmente científicos, mas tem isso também de produzir narrativas que não são para entender os fenômenos, é justamente você fazer um registro, mas parece que não precisa de historiador, porra. É o registro do que o grupo quer falar ali. Mas quem tá de fora tentando juntar aquilo tudo, montar uma narrativa cientificamente coesa, indo a outras fontes, cruzando, buscando modelos, né? Às vezes contradizendo a narrativa que é dominante com a comunidade, né? Que pode ter os usos dela, mas porra, a principal tarefa vamos falar que eu sou weberiano, né? Contanto que eu não falo que eu sou flamenguista, mas é isso, cara, é a compreensão. Mas é porque não se descarta, nisso tudo, nesse processo todo, a memória não se descarta, né? A memória de uma determinada coletividade, ela não se descarta, né? Não. Ela pode ela ter outros usos, né? Sim. Não, ninguém está falando que a memória é uma fonte importantíssima. Pois é. Agora, é uma fonte só. Pois é, exatamente. É uma porrada de outras coisas aí. E a memória ela vai colaborar para definir traços de identidade entre esses grupos ali, definir uma série de outras coisas e criar laços de cooperação, coisas nesse sentido, assim. E tá tudo certo. Né? Agora, o que eu acho que é burrice é isso, é achar que você, mesmo que não seja seu objetivo, deliberado assim, mas o conhecimento que você produz cientificamente, se for sólido, ele, em alguma medida, claro que não, em alguma medida ele vai ser incorporado por aquela comunidade, vai servir para alguma coisa. Né? Porque, bem ou mal, é alguma tentativa de fazer sentido de uma experiência, que é isso que está dado pela memória, né? E esses grupos estão minimamente interessados também em compreender sua realidade para agir politicamente, vão ver, não, tipo, as coisas aconteceram assim, etc. E tal. Em vez de ficar criando mitificações que continua aí. Continua cavalgando o unicórnio, deslizando no arco-íris para ver onde ele vai parar. Bom, é isso. Você quer mandar um recado, falar do Chevette? Sim, exatamente. Inter 4 bege, seminovo, álcool. Quem quiser
comprar, trocar, ou fazer um rolo aí, só me contactar, que eu estou aí para jogo. Eu vou desejar também um feliz aniversário aqui para 2 amigos, meu parceiro de composição musical Felipe Figueiras, que está fazendo aniversário. Uhul! E a Letícia, que hoje está em São Paulo, arquiteta, paisagista. Obviamente, vocês não vão ouvir isso no dia de aniversário de vocês devem ouvir isso ali mais ou menos por novembro. 3 meses depois. 3 meses depois, mas fica registrado. E esse foi um oferecimento de Facebook. Tá! Que é o Facebook. Patrocínio. Esse parabéns é um oferecimento de Facebook. E Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, o que espiona toda a sua vida. Exatamente. É isso, gente. Um beijo, um abraço. E um espirro. Uma tosse. E uma vacina para todo mundo. Uma vacina. Duas? Não, porque duas, tem que ser duas, né? No braço, na bunda, no pescoço. Seja lá onde for. O importante é imunizar essa porra. Será? Pô, caralho. Na testa. Vacina. Caralho. Não tem medo de vacina. Valeu, um beijo. Tem medo de injeção, na verdade. Então, isso. Até mais.